início a mais um programa da série ASP-UF em Ação. O tema é Ser Leitor, que diferença faz? E para discutir esse tema, temos a honra de receber a professora Luzia de Maria, mestre em literatura brasileira, doutorado em teoria literária e literatura comparada, uma pesquisadora da questão da leitura e da formação de leitores, com vários livros publicados e muita experiência na questão da leitura. É professora aposentada da UF e aspiana. Recebemos também, para trocar as informações com a professora Luzia de Maria, a professora Cecília Correia de Medeiros, também mestre em educação pela UF, com experiência em projetos de extensão ligados à leitura. O tema, portanto, é Ser Leitor, que diferença faz? Professora Cecília. A ASP está muito honrada de receber Luzia de Maria com a sua experiência na questão da leitura, tanto da criança, do jovem e adulto, e o compromisso maior dela justamente é esse dos novos leitores, né? Luzia, a leitura é uma exigência do século XXI e defende que os livros cheguem às mãos das crianças desde a creche, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Como incentivar a criança ainda que está neste período para a leitura? Bem, os livros hoje, principalmente a literatura infantil, eles são um extraordinário brinquedo. Eles são tão desafiantes e tão bonitos e tão interessantes que as pessoas às vezes perguntam como incentivar a criança. Não há necessidade de incentivo, há necessidade de promover o acesso da criança ao livro. E aí eu estou falando do acesso físico. A criança precisa conviver com o livro desde pequena. Na verdade, eu fiz isso com as minhas filhas, que hoje têm mais de 30 anos, as duas. Eu fiz isso um pouco porque eu não queria que elas rasgassem meus livros. Como na minha casa os livros vão até 10 centímetros do chão, eu precisava fazer com que essas criaturinhas que iam nascendo fossem se acostumando com livros. Então eu coloquei livros nas mãos delas por volta de 3, 4 meses de idade. Hoje eu vejo que intuitivamente eu fiz o que de melhor se pode fazer por uma criança. Porque eu acho que se a criança aprendeu a brincar, a pegar um chocalho, está na hora de pegar os primeiros livrinhos, que costumam ter 7, 8 centímetros quadrados de papelão grosso. E outra coisa, não precisa ser livro para levar para a banheira, para tomar banho. Quando eu falo isso, as pessoas sempre se lembram do livro que era feito de plástico e a criança levava para a banheira. Eu, na verdade, nunca comprei livro de plástico para nem as minhas filhas e muito menos para a minha neta agora. Na verdade, existem livros pequenos, até com bichinhos, com um dedo para você entrar, uma mistura de livro com fantoche, que são absolutamente extraordinários. As crianças ficam encantadas com esses livros. Então, se você promove o acesso de uma criança, desde que nasce, ao livro, ela será naturalmente uma pessoa apreciadora de livros. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E hoje eu tenho uma outra cobaia, que é a minha neta, que está agora com 5 anos. Com 5 não, ainda não fez 5, está com 4 anos e já foi a 5 salões do livro. E chega lá e participa de uma maneira admirável. Modéstia à parte. Não há nenhum mérito meu a não ser ter aproximado essa criança dos livros. Então você acha que essas habilidades podem ser desenvolvidas independente da escolaridade? Claro. Aliás, eu defendo que a criança, ao entrar na escola, ela já deveria ser leitora. A Letícia tem 4 anos, evidentemente ainda não sabe ler, mas ela é uma extraordinária leitora. Há alguns meses, há uns 2 ou 3 meses, a mãe dela, a minha filha, me ligou e falou: mãe, estou na ponte, vou chegar aí e vou levar a Letícia ao cinema, prepara ela aí para mim. E nesse dia a Letícia estava na minha casa, quando eu fui, aí eu perguntei qual é o filme. A Invenção de Hugo Cabret. Veja que a menina tem 4 anos, as pessoas acham que a menina não vai compreender. E eu imediatamente, depois que desliguei o telefone, peguei o livro, A Invenção de Hugo Cabret, que eu tenho, é um livro cuja lombada deve ter mais de 3 centímetros, é um livro grosso, mas ele é todo ilustrado,
só que ilustrado bico de pena. Ele não tem cor, ele é todo preto e branco. E conta a história do cinema, o nascimento do cinema. E uma das cenas interessantes, porque é a história do Méliès, que foi um dos pioneiros do cinema, uma das cenas que passa no filme é justamente daquele trem que atravessa a parede e cai do lado de fora. E a Letícia viu a réplica disso no Rio Grande do Sul já 2 vezes, lá em Gramado. Então a Letícia se encantou com o livro. Eu simplesmente botei o livro na mão da menina e fui para a cozinha fazer o que eu estava fazendo. Daí uma meia hora ela chegou lá e disse: vovó, eu já li o livro todo, todas as páginas. Claro que ela passou página por página. E aí disse para mim: você me dá ele para mim? Eu falei: ele é seu, mas eu posso levar para minha casa? Eu falei: claro que pode. Ela não só levou para a casa dela, ela levou para o cinema. E no cinema, antes das outras crianças, ela se antecipava ao que ia acontecer, porque o filme é muito em cima das ilustrações do livro. Então, quando o trem apontou lá, ela gritou dentro do cinema: vai sair pela janela o trem. Por coincidência, tinha uma amiga minha sentada à frente e que ficou o tempo inteiro prestando atenção na participação da menininha, querendo saber que menininha era aquela, que já sabia tudo do livro. E aí, a minha amiga é a Edvige Zacur, nossa colega da UF, que descobriu que era a Letícia ali. Então, isso aí é realmente você fazer a promoção da leitura. Eu acho que eu só tenho pena que as crianças em todas as escolas não tenham esse acesso. Em todas as famílias deveriam ter esse acesso. Mas como eu penso que a escola existe desde o século XIX, ela está aí e está substituindo a família, a escola precisa assumir esse papel de ser a mediadora de leitura das crianças que chegam lá. A escola tem um papel decisivo nisso. E é importante que as pessoas saibam que os países desenvolvidos estão hoje preocupados em oferecer bibliotecas para bebês, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, como a Holanda, que tem projetos dessa natureza. No meu livro eu falo disso. No curso que eu tenho pela internet, um curso à distância da Fundação CCERJ, eu dou todas as indicações para as pessoas entrarem nos sites e descobrirem. Olha, muito interessante, porque justamente você traduz que a leitura está, obviamente, ligada a todo um contexto social, cultural, né? Existe tantas Marias que não têm realmente essa oportunidade, e a escola deve suprir esta dificuldade da família que não tem acesso à leitura. Esse ambiente da sua neta e de outras crianças de classe média realmente saudável vai estimular o cérebro desde a creche. Olha, hoje a neurociência é um campo de estudo que os professores precisam urgentemente tomar conhecimento. Na verdade, o cérebro, a principal característica do nosso cérebro é a plasticidade. O cérebro é moldável. Existe um livro acerca da criança, existe um livro importantíssimo que se chama Árvores Maravilhosas da Mente. Árvores porque os neurônios imitam a formação de uma árvore, né? Árvores Maravilhosas da Mente, ela começa, o primeiro capítulo, a experiência é a principal arquiteta. A experiência modela o cérebro da criança. E nesse livro ela também fala como é que deveria ser um ambiente estimulante. Um ambiente altamente estimulante para uma criança deveria ter, primeiro de tudo, um apoio emocional, alguém que fosse a pessoa que desse esse suporte, esse apoio emocional permanente. O que significa isso? A relação da pessoa com a criança é fundamental. A afetividade entra nesse processo também. E, além disso, um ambiente para ser estimulante, ele deveria promover experiências que favorecessem o desenvolvimento de todos os sentidos da criança. Então, a experiência com a música é essencial. Haver DVDs de música clássica, DVDs do André Rieu, DVDs daquele programa, o Cocoricó, que é... O Cocoricó eu falo para criança de meses. E com meses, qualquer criança pode começar a acompanhar o filme Fantasia da Disney, aquele filme que é um clássico do cinema, é um filme antigo. Nós compramos o disco daquela pessoa que vende filmes antigos ali na feirinha da UF,
E depois, agora ele existe em 2 DVDs, o Fantasia e o Fantasia 2000, que mostram um caminho essencial. Quer dizer, eu não posso aceitar escolas que sejam ou creche, ou educação infantil, ou mesmo as primeiras séries, sem que na sala de aula tenha recursos para que se possa promover esse desenvolvimento. E a escola se preocupa muito em cobrar da criança. A escola precisa mudar esse paradigma. A escola precisa oferecer à criança, oferecer condições para que ela desenvolva. Isso, para mim, é o essencial em qualquer projeto que se chame educativo. Também você, Luzia, defende, pelas suas pesquisas, mostrando também que a leitura é uma atividade indispensável para a velhice. Sim. Veja, a gente faz hidroginástica, a gente faz musculação, a gente faz caminhada na esteira, a gente faz exercícios numa academia onde estão pessoas da terceira idade. Mas esquecemos a grande parte das pessoas que se preocupam em oferecer atividade para a terceira idade, ou para a maturidade, ou para a melhor idade, seja lá o nome que se dê. As pessoas esquecem que o cérebro precisa ser tão estimulado quanto o restante do corpo. E o estímulo para o cérebro tem que ser o estímulo intelectual. A leitura é defendida pelos neurocientistas como o melhor exercício para o cérebro. E, na verdade, uma das coisas que me impressiona muito, na segunda-feira eu assisti a uma palestra da professora doutora Cleonice Berardinelli, que está hoje com 95 anos, e completamente lúcida, falou quase 2 horas, numa palestra maravilhosa, numa conversa maravilhosa, uma memória incrível. E, além de tudo, veja, essa pessoa, eu fiquei prestando muita atenção no estado físico da professora Cleonice. Os dedos ágeis, a voz firme. Na verdade, parece que se o cérebro está bem, o corpo acompanha, porque quem domina e direciona o corpo é o cérebro. Então nós percebemos que através, principalmente da leitura, da literatura, você defende que em todas as idades deve haver esse território de descobertas, de crescimento, de conhecimento. Você reafirma a tua experiência em relação a isso. A literatura é o texto escrito por excelência. E no segundo bloco nós vamos falar da literatura. Na verdade, se a gente, quando eu falo formar leitor, a gente precisa pensar no formar leitor literário. A gente vai oferecer às crianças o quê? Literatura infantil, e não ensaios, e não tratados. Na verdade, a literatura é sempre o começo de tudo. Ela está lá no faça-se a luz. É isso que é a literatura. Muito bom. Estamos encerrando o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com as professoras Luzia de Maria e Cecília Medeiros. Até já. Retomamos o segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, hoje tratando do tema Leitura e Formação de Leitores. Recebendo a professora Luzia de Maria e a professora Cecília Medeiros.
Luzia de Maria, você ganhou o primeiro prêmio literário nacional PEN Clube do Brasil em 2011 com o livro O Clube do Livro, Que Diferença Faz? Ser leitor, né? É muito importante, ao meu ver, esse seu livro, justamente porque você retrata a sua experiência no Liceu Nilo Peçanha, na época que você foi professora de leitura, língua e literatura, e fez um trabalho excelente, dando possibilidade de você registrar a sua experiência aqui neste livro, além de outros marcos teóricos que você desenvolveu. Eu gostaria que você relatasse aqui a sua experiência. Bem, essa experiência, eu nem imaginava que eu fosse escrever outro livro sobre leitura. Eu tenho Leitura e Colheita, da editora Vozes, e imaginava que fosse ficar aí. Mas, em 2007, eu acabei retomando essa experiência dos anos 80 no Liceu Nilo Peçanha. Em 1982, eu criei um clube do livro no Liceu Nilo Peçanha. Isso por uma questão de compatibilizar horário. Eu estava começando também, em 82, o meu doutorado na USP. E então, esse Clube do Livro era uma atividade extracurricular da qual participavam os alunos que quisessem. O liceu tinha apenas o ensino médio, né? E muitas turmas, 15 turmas de cada série, mais ou menos. Então, aqueles alunos que quisessem participavam do Clube do Livro. Só que no Clube do Livro, o que a gente fazia? Eu levei livros meus para emprestar para os alunos. Eu não podia mandar os meninos comprarem 30 livros iguais, 40 livros iguais. Então, um estava lendo Clarice Lispector, o outro estava lendo Machado de Assis, o outro estava lendo João Baldo Ribeiro, o outro estava lendo Moacir Sclia. E eu convidava a cada bimestre um escritor para conversar com esses alunos. E levava para lá as resenhas de jornais, os jornais. Na mesma época eu escrevia resenhas no jornal O Estado de São Paulo, que também era uma coisa bastante estimulante para eles, me ver como autora dos textos do jornal, do caderno Cultura do jornal O Estadão. Só que ali eu comecei a ouvir um comentário, como de uma menina que chegou para mim, e eu relato isso no livro, e disse: professora, por que aqui literatura é tão bom e na sala de aula é tão chato? Eu falei, mas como assim? Por que na sala de aula é tão chato? Lembrem-se que eu também era a professora de literatura da sala de aula, de outros alunos, evidentemente, em outros anos. E aí ela me disse: aqui, professora, a gente lê o livro todo, a gente discute o livro. Eu ouço o meu colega falar do livro que eu não li, a gente conversa com o escritor. A gente tem a oportunidade de falar também o que a gente pensou da leitura feita. E na sala de aula a gente fica decorando estilos de época, características, nome de autor sem ter lido nada, e lê pedaço de texto, fragmento de texto. A gente não lê o romance inteiro. E é claro que eu fui obrigada a perceber. Guimarães Rosa tem uma frase que ele diz: mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende. Eu acho que eu vivi ali o meu momento de repente aprender. E percebi que aquilo ali era literatura. E não uma história da literatura fajuta, que os meninos saem do ensino médio sem conhecer a história da literatura e sem conhecer, quer dizer, muito menos conhecendo a literatura em si. Então, no ano seguinte, eu voltei para a sala de aula e durante 1983, 84, 85, 86 e 87, 87 foi o último ano que eu trabalhei em sala de aula no ensino médio, os alunos passaram a ler. No início, eu tinha turma de terceiro ano, então eu cobrava um mínimo de 3 livros por bimestre. No dia que me deram turma de segundo ano, eu passei a cobrar, no mínimo, 5 livros por bimestre. Mas como cobrar 5 livros por bimestre? Veja bem, primeiro, a proposta era uma proposta de trabalho, não é um hobby. Leitura não é um hobby, por mais prazerosa que seja, ela é absolutamente necessária ao ser humano. Ela não é uma coisa descompromissada, ainda mais da maneira como estava sendo realizada numa sala de aula por um professor. Então isso seria cobrado, os alunos teriam que falar desses livros. Mas como foram escolhidos esses livros? Eu falei de 40, 50, 60 livros, apresentando os livros para os alunos, passei um mês em todas as turmas fazendo isso, e cada aluno escolhia comprar um livro. E quando a turma inteira não tinha se empolgado com o livro não entrava na proposta. Dessa maneira, nós teríamos, numa turma de 40 alunos, que era mais ou menos a média, nós teríamos 40 livros para serem trocados por eles e para serem lidos.
O aluno podia escolher, começar por onde quisesse, pela finura, pela grossura, pelo nome do autor, podia ler só Crônica de Luiz Fernando Novaes, de Carlos Eduardo Novaes e Luiz Fernando Veríssimo, podia ler, por exemplo, o que é Amor, da coleção Primeiros Passos, ou o que é Conto, que nessa época já tinha saído, em 84 saiu meu primeiro livro, que é Conto, da coleção Primeiros Passos. Então, na verdade, podia ler, por exemplo, o que é Negritude, se interessasse pelo tema, o que é cinema, o que é política, qualquer livrinho, vários dessa coleção também entravam nessa lista. Então, se um rapazinho achasse que romance é coisa de menina, não precisava ler romance, podia ler sobre política, sobre subdesenvolvimento, podia ler sobre qualquer outra coisa, mas eram cobrados. Eles não eram obrigados a ler um determinado livro. Eu sou contra isso, mas são obrigados a ler. São obrigados a passar pela experiência da leitura. E é isso que vai fazer com que, por exemplo, os alunos de 87, que foram os que me apareceram depois da entrevista no Jô Soares, esses meninos me procuraram, esses meninos chegaram a ler. Gente, a turma inteira, das 3 turmas deste ano de 87, eles leram, as 2 melhores, leram entre 50 e 70 livros. Eu nunca cobrei essa quantidade de livros. Eu cobrava no mínimo 5 livros por bimestre. E eles perguntavam, qual é o máximo, professora? Claro, que era a primeira pergunta de todo mundo. Eu dizia, máximo não tem, mas quem quiser ser um aluno nota 10, acho bom ir pensando em ler uns 10. Eu só dizia isso daria de 20 a 40 livros. Só, gente, quando a pessoa começa a ler, e isso, Cecília, aconteceria com os velhos, se fossem propostos livros interessantes a eles. Eu tenho certeza disso. Da mesma maneira que o velho acaba se encantando com a hidroginástica e com as brincadeiras que são feitas lá a gente frequenta a Master na academia, da mesma maneira, ou talvez até mais, eles vão se encantar com livros maravilhosos da literatura. A literatura faz o processo de encantar o leitor. Você só precisa promover o encontro, você só precisa começar o processo. Na verdade, o que fez todo o trabalho foi a leitura. Quando esses meninos me apareceram 20 anos depois, diziam para mim, olha, Luzia, nossa vida pode ser dividida assim, antes de 87 e pós 87. Aí o outro dizia, que isso? Vamos falar a verdade, é antes de Luzia de Maria e pós Luzia de Maria. Porque aquela leitura fez a diferença na vida deles. E nesse livro, O Clube do Livro, você falou do prêmio, me deu uma satisfação imensa, justamente por ser um livro sobre leitura. Eu falo que essa é realmente a razão da minha vida, a paixão da minha vida. Esse livro aqui nasceu no dia que eu fiz esse café da manhã na minha casa e eles começaram a contar isso. E a contar o sucesso que eles tiveram na vida por conta daquela leitura de 1987. E aqui, 24 desses alunos escreveram o que eles me contaram naquele dia. Eu fui inventar de escrever um livro para eles contarem por escrito. Então, nesse livro nós temos o depoimento de 24 desses ex-alunos, que são hoje cidadãos leitores, preocupados em formar os filhos leitores e os parentes em volta, porque eles são absolutamente leitores e muito bem-sucedidos na vida. Então, podemos afirmar que os profissionais que tiveram essa possibilidade de mais leituras têm mais chance no mercado de trabalho. Porque todos eles são profissionais bem-sucedidos, vamos dizer assim? Olha, uma pessoa habituada a ler, na minha opinião, eu acho que é mais do que aquilo que a gente professa. Eu acho que desenvolve a concentração, o poder de concentração, desenvolve a atenção, desenvolve a memória, desenvolve o raciocínio de maneira geral. O que a gente vê hoje, por exemplo, essas pessoas de marketing me ligam, eu acabo de falar o meu nome, Luzia, e a pessoa está pondo Dona Maria Luísa. Acabei de falar Luzia. Essa desatenção com que as pessoas exercem um trabalho, gente. Eu cito esse exemplo porque isso você vê a todo instante. Ou então você acaba de falar Luzia, a pessoa diz Luísa ou Maria Lúcia. Entendeu? Isso, para mim, é efeito da falta de leitura, da falta de exercitar o cérebro. Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que é leitora, ela fala melhor, ela argumenta melhor, ela defende as posições. Haja visto os professores que volta e meia reclamam, mas a direção não permite, o coordenador pedagógico não permite. Eu sempre fiz o que eu inventei de fazer no ensino médio.
porque eu também tinha argumentos para defender o que eu acreditava. Então é preciso acreditar e defender. Você queria que eu falasse também da questão da internet. Exatamente, porque hoje você tem um curso, né, no CCERJ. Olha, quando saiu esse livro, o Clube do Livro, Ser Leitor, Que Diferença Faz, que saiu em outubro de 2009, o CCERJ, a Fundação CCERJ, através da sua vice-presidente, então, naquela época, a professora Miriam, que é da Faculdade de Biologia da UF, ela não me conhecia, e ela me procurou e me convidou para escrever, para criar um curso de leitura e formação de leitores para ser ministrado à distância através do CCERJ. E eu criei este curso. O curso tem 10 aulas, cada aula é um conjunto de textos compondo de 20 a 25 laudas, e tenho tido imensa satisfação com esse curso, porque abrem 400 vagas, inscrevem-se 800 e tantos professores no último semestre. Isso eu estou falando do semestre anterior, porque desse último semestre eu sei que foi mais os 824 do semestre passado. É claro que nem todos desses 400 que são aceitos chegam ao final do curso, porque o curso se chama Leitura e Formação de Leitores, e é evidente que é preciso ler as 25 laudas. Então, ou porque a pessoa se diz sem tempo, ou porque a pessoa se diz sem ânimo, ou porque a pessoa não tem uma prática leitora capaz de fazer ela perceber que 25 laudas é nada, a gente lê uma média de 100 páginas de livro por dia, um bom leitor lê tranquilamente 100 páginas. Na verdade, as pessoas têm uma semana inteira e às vezes 2 para fazer a aula, mas muitos não chegam ao final do curso. Agora, mais da metade chega ao final do curso, se dizendo modificados, contando os relatos da mudança na sua prática pedagógica, o que me deixa muito feliz, e eu estou imensamente satisfeita com o resultado do curso. Seria ingenuidade minha, num país em que a leitura é, digamos, tão difícil de ser implantada, de termos verdadeiramente um país leitor, seria ingenuidade achar que todos iriam ler as 25 laudas com facilidade, apesar de serem fáceis. Então, para as recomendações finais, nós só agradecemos a sua presença. Estamos aqui com várias publicações suas, inclusive voltada para a doação das escolas pelos livros, né, para as crianças, troca de letras e outros mais, de grande valia justamente por toda essa fala, esse compromisso da Luzia de Maria em relação à leitura. Gostaria só de agradecer a oportunidade de você estar mais uma vez aqui na ASP. Obrigada a vocês por terem me dado essa oportunidade, e um abraço carinhoso tanto para a ASP, para todos da ASP, como também para os nossos ouvintes, para quem estiver acompanhando a nossa entrevista. Muito obrigada. Estamos encerrando, portanto, mais um programa ASP-UF em Ação, hoje dedicado à leitura e à formação de leitores. Agradecemos a presença da professora Luzia de Maria, professora Cecília, um excelente programa. Leiam o nosso site e o endereço eletrônico. Saudações aspianas.